Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é um programa da Academia Passafundense de Letras, em uma parceria com a TV Câmara e a Câmara de Vereadores. E hoje estamos iniciando um programa com a entrevista com Júlio Pérez, que é o representante da setorial de literatura do Conselho Municipal de Políticas Culturais, recém-escolhido, recém-eleito, para representar este importante setor da cultura de Passo Fundo. Então, nós queremos conversar com o Júlio para que ele nos fale um pouco desse setor e explique um pouquinho o que significa, o que é esse Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é um setor novo para a cultura. Enfim, que o Júlio nos esclareça um pouco sobre a cultura de Passo Fundo, enfim, que tire as nossas dúvidas. Boa noite, Júlio. Boa noite, Edilson. Então, nós queremos saber de você, em primeira mão, o que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais? Bom, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele é um órgão que tem uma composição mesclada, misturada entre membros governamentais, que a gente chama, e membros da sociedade civil, né? Então, são 10 setoriais dentro do Conselho que representam as manifestações culturais da cidade e 10 representantes do poder público, né? O Conselho foi criado a partir da Lei 5183 de 2016. Na verdade, criado não, ele foi reformulado a partir dessa lei e com essa composição, né? Essa diretriz, ela vem de âmbito nacional. Então, foram feitas diversas reuniões com representantes das mais diversas manifestações culturais da cidade, onde buscou-se fazer um mapeamento, né, dessas manifestações culturais da cidade, e dentro desse mapeamento, então, elencou-se essas 10 setoriais que então, teriam assento no Conselho Municipal de Políticas Culturais. O Conselho é um órgão deliberativo, né? Ele não é apenas um órgão consultivo. Hoje ele tem poder de deliberação no âmbito do município das políticas culturais. O que isso significa? Ele tem poder de decisão, né? Tem poder de dizer onde o dinheiro será aplicado e o poder de veto também em relação às diretrizes do município nas políticas culturais. Daí a sua importância, a sua relevância, né? E por ser um órgão que congrega de forma paritária tanto os órgãos governamentais como os da sociedade civil ligados à cultura, é muito importante essa composição paritária e também plural, né? A palavra seria plural, né? Porque lá dentro nós temos nessa setorial, então nós temos a setorial de literatura, nós temos a setorial da música, dos produtores culturais, da dança, da cultura popular, né? São 10 setoriais, né? 10 setoriais. São ligados à Secretaria de Cultura. À Secretaria de Cultura. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele ele está dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, né? Ele é um órgão deliberativo, né? Sim. Então ele está atrelado diretamente ao gabinete do secretário, né? Onde se delibera sobre as diretrizes, né? Sobre qual o foco que Passo Fundo dará para a cultura dentro de cada um desses setores, né? Me parece bem democrático esse conselho
democratizou bastante, porque... Bem democrático. Na verdade, assim, eu, por exemplo, estou já há algum tempo, né, há 4 anos. A composição antes era a titular da setorial de literatura, era a Guta D'Arienzo, e eu era o suplente, né? E nós participamos desse processo de construção dessa estrutura do Conselho Municipal em setoriais. E a gente também ainda está aprendendo a lidar com essa política, né, com essa organização, né, da cultura, que, como tu dizes, né, é muito democrático. Então, a gente, na verdade, está aprendendo na prática. Sim. Como funciona. Sim. Né? Nós temos reuniões, elas são mensais, né? É toda a primeira terça-feira do mês, acontecem às 8 horas da manhã na própria Secretaria de... Cada setorial tem a sua reunião? Não, as 10 setoriais e as 10 setoriais da sociedade civil e as 10 governamentais, a plenária, vamos dizer assim, sim, que seria a plenária do Conselho Municipal, se reúne mensalmente nas primeiras terças-feiras do mês na Secretaria Municipal de Cultura. Junto com o secretário? Junto com o secretário é o representante junto ao Conselho de Cultura das Políticas Culturais da Secretaria, né? Assim como temos representantes da Fazenda, temos representantes da Secretaria de Planejamento, né? Da Passutur. Né? Interessante. E aí temos os representantes das manifestações culturais. É muito rico disso. Interessante. É muito rico porque há esse próprio intercâmbio entre os membros do Conselho, esse intercâmbio cultural, né? Então, a gente acaba travando relações e conhecimento com pessoas das mais diversas manifestações culturais, né? Então, vocês buscam os problemas na comunidade e levam para a secretaria. Assim, existe essa, não diríamos propriamente problemas, mas diríamos as demandas, né? As demandas de cada setor, né? Então, o representante, ele é o porta-voz dessas demandas, né? É no Conselho de Cultura, de Políticas Culturais, que ele vai apresentar as demandas do seu setor, né? Perante o Conselho, submetendo ao Conselho, a plenária do Conselho, para deliberação, né? E encaminhamento junto ao poder público dessas demandas. O instrumento, assim, vamos dizer, principal que a gente utiliza para mapear essas demandas, né, e transformá-las efetivamente em políticas culturais dentro de cada setor é o Plano Municipal da Cultura. Tá? Você poderia especificar um pouco melhor este plano? Quem elaborou esse plano? Como está organizado esse plano municipal? Bom, nós falamos até agora sobre a estrutura do Conselho, né? Sim. O plano é onde é através do qual, vamos dizer assim, o Conselho atua, ele age, né? Porque cada setorial teve por missão, a partir da sua Constituição, de fazer esse mapeamento, né, do que cada setor tem e do que cada setor quer. Então, o que temos e o que queremos. Tá? E esse plano municipal, ele tem vigência pelos próximos 10 anos. Né? E já houve a primeira versão desse plano, né? Que foi, inclusive, aprovado por lei. Ele é aprovado por lei, a Lei 5247 de 2017, do ano passado, bastante recente, ele foi aprovado. Ele é um anexo da lei, né? E então ele tem caráter vinculante, obrigatório para o município, né? Porque são metas que são estabelecidas para serem cumpridas nos próximos 10 anos, dentro de cada setorial. Então, é um instrumento de trabalho,
muito interessante, porque ali cada setorial vai fazer a defesa das suas demandas, das suas políticas, o que nós queremos para o setor de literatura, para o setor de dança, para o setor da música, nesses 10 anos. Nesses 10 anos. Tá? Então, esse plano ele tem vigência 2016-2026. Né? Foi aprovado por esta lei 52 e 47 e ele é revisado a cada 2 anos. Ah, sim. Então, se o setor quiser incluir mais alguma coisa, pode. Se o setor quiser incluir novas demandas, isso tem um processo que assim, essa reunião, aí fica a cargo do representante fazer essa articulação com o seu setor, né? Como o representante leva isso, tá? Dentro da literatura, que é onde eu atuo, e agora como titular, né? De forma mais, portanto, fazemos o registro também, né? Eu sou o atual titular e como suplente é a nossa companheira Silvana Rovani, né? Sim, da Feira do Livro. Da Feira do Livro, da Associação dos Livreiros, né? Que é uma batalhadora pelo setor muito importante, né? Que é a ponta final da literatura, que é a comercialização, né? Comercialização dos livros. Dos livros, né? E é uma batalhadora, uma organizadora da Feira do Livro muito atuante. Então, essa revisão do plano acontece a cada 2 anos e como o representante conduz essas reuniões, isso fica a cargo do representante e do próprio setor se organizar de forma a fazer essas demandas chegarem. Até porque o representante, ele é eleito, né? O procedimento anterior era por indicação das entidades, né? Dos representantes. Agora o processo é mais democrático, inclusive, né? Ele é eleito pelo próprio setor. Tá? Então, agora no começo do ano, a Secretaria de Cultura fez o chamamento de cada setor, né? Houve a reunião, cada setor teve um dia específico, houve a reunião na Secretaria de Cultura e essa reunião escolheu o seu representante, né? Então é um mandato, né? É uma representação que cabe ao representante fazê-la bem feito, né? Levar a termo essa incumbência, esse encargo, né? E existem reuniões nos setores? Olha, isso é uma questão, como eu falei, da organização do setor, né? Essa semana nós estaremos chamando uma reunião com os representantes da setorial, entidades, pessoas que são o Jornal de Literatura, Projeto Passo Fundo, Academia Passo Fundense de Letras, a Sociedade dos Poetas Vivos, todas as pessoas que são atuantes no meio literário, né, serão devidamente chamadas, convocadas, né, para uma reunião, porque nós precisamos agora rever o plano municipal. Sim, já passaram 2 anos. Então, provavelmente essa revisão do plano irá ser efetivada no ano que vem, né? Isso é feito através da Conferência da Cultura, né? Em que todas as entidades, então, são chamadas para essa grande audiência pública, vamos dizer, né? E lá as demandas de cada setor serão referendadas, serão legitimadas, né? Aí a importância, né, de que esses setores, esses segmentos participem dessa reunião no setor, né? Para assim, ajudar a construir essa proposta nova. As pessoas às vezes não entendem por que as coisas acontecem ou por que as coisas não acontecem. Sim. Existem mecanismos através da qual as coisas acontecem, né? E esses mecanismos têm que ser acompanhados pelas entidades, pelas pessoas, né? O meu projeto, o meu está no plano municipal da cultura,
né? Está incluído, é uma meta, isso é importante. Eu trabalho no setor da dança, vamos dizer, ou da música, né? Qual a entidade que me representa, né? Quem é o representante do setor, junto ao Conselho Municipal de Cultura? Sim. Isso é importante as pessoas terem conhecimento. Vamos para o intervalo, continuamos logo mais. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Retornamos conversando com o Júlio Pérez, membro da Academia Passo Fundense de Letras e representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no setor de culturas e literatura, nos esclarecendo sobre esse setor, esse setorial muito importante para a cultura de Passo Fundo. Então, Júlio, o que contém hoje no Plano Municipal de Cultura para a literatura? Bom, o Plano Municipal, que ele foi concebido na última gestão do Conselho Municipal, ele fez o mapeamento, né, do que nós temos, tá, e do que nós queremos para os próximos 10 anos. Nesse primeiro levantamento que nós fizemos, que foi um trabalho bastante árduo, no sentido de a gente fazer o contato com as pessoas que trabalham, porque as pessoas muitas vezes trabalham a literatura até de forma espontânea, né, e não sabem que esse projeto, esse trabalho delas pode ser apoiado, né. Citamos como um exemplo a Biblioteca do Chicão, por exemplo, né, que sempre foi um batalhador, arrecadando livros que encontrava no lixo e formando essa biblioteca lá no Záquia, né, disponibilizando as crianças e a comunidade. Consta a Biblioteca do Chicão, assim como outras referências à própria jornada de literatura, né, que é a nossa referência maior, as bibliotecas existentes no município, né, mesmo a biblioteca da própria academia, a biblioteca pública, as bibliotecas das escolas, né, o centro multimeios da UPF, o projeto Book Crossing, né, da UPF, o próprio programa, este programa também, né, literatura local, enfim, tudo que conseguimos mapear naquele momento de expressão literária identificada com a literatura, nós consignamos no plano, né, dentro do que nós temos, né. Hoje nós já temos uma defasagem, por exemplo, com projetos, iniciativas que estão no plano e que já não existem mais. A própria Biblioteca do Chicão, nós vamos ter de tomar pé da situação dela, né? Sabemos que o professor Ironi Andrade estava mais ligado a resgatar a salvar essa biblioteca, né? Vamos ter que fazer esse contato para ver como é que está a situação e vamos ter que trazer para dentro do plano iniciativas novas, né? Sim, com certeza. A própria jornada de literatura passou por uma grande reformulação, né?
Então, a jornada hoje, ela se desdobra em diversos subprojetos, né, que são executados ao longo desses 2 anos de intervalo entre uma edição e outra, né, a jornada em movimento. Sim. Né, é uma nova formatação da jornada, né, as estações de leitura, né, o próprio prisma que está sendo construído no Parque da Gare, né, que está agora na finalização e que terá como a sua mentora a professora Tânia Wesen, né. Não constava inicialmente do plano, nesse mapeamento das iniciativas, terá de constar nessa revisão. Mas o mais importante, Dilce, além do que nós temos, quando fizemos o plano, nós colocamos lá o que nós queríamos, né? O que queríamos. Então, foram diversas demandas que foram consignadas, né? Algumas das quais já realizadas, já cumpridas. Sim. Para grande satisfação nossa, que batalhamos na causa da literatura, né? Eu consideraria como a maior realização desse plano na Setorial de Literatura o Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, que teve a sua primeira edição em 2017 já, né? Foi institucionalizado por lei. E foi uma grande conquista, né, dos escritores. Uma grande conquista. Foi bastante batalhado. Porque entendemos que Passo Fundo, como capital nacional da literatura, não ter um prêmio que reconheça os talentos locais da cidade é uma deficiência muito grande, né? Sim. Caxias do Sul tem esse prêmio há mais de 50 anos, né? Então nós precisávamos ter esse reconhecimento e graças ao grande empenho também da Secretaria de Cultura, na pessoa do Pedro Almeida, né, nós conseguimos formalizar, né, institucionalizar o prêmio. Tivemos a sua primeira edição, onde foram premiados 4 gêneros literários, né, de autores passafundenses. Então, o romance, o conto, a crônica e a poesia, né. Isso é um reconhecimento ao autor e um estímulo também à produção literária local, né. Uma outra meta que nós temos é justamente a qualificação dos autores de Passo Fundo, né, através da criação de oficinas literárias, de proporcionar oficinas literárias, da vinda de autores para a cidade, autores de renome, seja estadual, nacional ou até internacional, para ministrar palestras, né, fazendo essa aproximação, o que a jornada já faz, de certa forma, né, já faz. Embora a jornada tenha um viés mais para a leitura, a formação de leitores, né, nós queremos um viés, um olhar também para o autor, o que produz literatura. O escritor. Né? E então, uma outra meta era a implantação de um ponto de leitura, né, no aeroporto Lauro Kurtz, que até onde eu sei não se concretizou, mas isso a gente vai ter que ver com justamente a setorial, mas na rodoviária de Passo Fundo, que o nosso confrade Jabes Paim Bandeira, de forma, acredito, até espontânea, né, sim, criou o projeto, está lá, né, tem um ponto de leitura. E me parece que está bem frequentado, tem uma boa rotatividade os livros na rodoviária, na biblioteca que foi instalada lá. Era uma meta do projeto, né? Sim. Agora, é claro, nós precisamos cuidar que esse projeto continue, tenha vida longa e também tenha suporte. É importante a curadoria, né? Alimentar com livros essa biblioteca. Pessoas ligadas à literatura que façam essa curadoria dessa iniciativa, porque assim, há uma tendência as pessoas acharem que esses pontos de leitura é para descarte de livro velho. Isso é lamentável.
Inclusive eu faço um apelo à comunidade, não descarte livro velho em ponto de leitura. Tá? Nós temos inclusive os pontos de leitura de troca de livros, enfim, do Zafari, né? Da velha Zafari, e é comum eu chegar lá e ter revistas velhas, livros de direito velhos, defasados. Didáticos. Didáticos. Não é esse o objetivo. Entende? O objetivo é o quê? É você, ali você fazer a troca. Entende? Você vai com um livro que você gosta e deixa lá, e você pega um livro para você ler. Entende? De forma que nós tenhamos sempre uma produção, enfim, um acervo de qualidade. De qualidade, que é porque o leitor tenha prazer de pegar o livro e ler, e não... É, um livro que você olha, poxa, esse livro eu tenho que ler, tenho que levar para ler, né? Tanto você pode trazer de volta, como você ficar com ele, mas você vai pôr com um livro, né? Que sim, também seja um livro que seja minimamente assim, bom, esse livro eu gostaria de dividir com alguém, né? E não, ali não é para você descartar livro velho, que você não quer mais. Sim. Né? Mas voltando ao prêmio literário, a gente sentiu, né, nesse ano que passou, a satisfação dos escritores ao serem premiados, ao participar desse concurso, apesar de não ter sido assim uma participação muito efetiva, muito grande. Como primeira edição, eu acho que as pessoas ficam um pouco assim tímidas, não acreditando. Será? Né? Então isso não basta a gente criar a lei, não basta a gente ter o prêmio aí, né? A gente precisa incutir na cabeça das pessoas, sobretudo dos escritores da cidade, que o prêmio existe, que o prêmio é efetivo, né? Há uma premiação que ela, vamos dizer assim, não é tão expressiva financeiramente, mas ela é mais simbólica, né? Uhum. É R$5.000 por gênero, né? Literário. Então é R$5.000 por romance, R$5.000 por melhor romance, por melhor livro de crônicas, por melhor livro de poesias, por melhor livro de contos, né? Dividido em primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Essa formulação talvez a gente reveja para a próxima edição. Sim. Tá? Inclusive, eu acho que nós teríamos que incluir nessa premiação a literatura infantil, né? Ah, sim. O infanto-juvenil, enfim, né? Porque nós temos grandes escritores na cidade, sim, de literatura infantil. Pablo Moreno, o Tasca, Marcos, né? Andrade. Marcos Andrade, nosso confrade da academia, né? Tasca também, nosso confrade. Não podemos... E outros, né? Que a gente não lembra agora. De momento. Mas vamos fazer essa revisão e os autores podem estar certos. Agora, no ano que vem, nós teremos novamente uma edição. E a ideia do plano é assim, autor, você que tem livro em casa, está pensando em publicar, publique. Porque nós vamos premiar os últimos 2 anos para trás. As publicações... É de 2 em 2 anos que acontece? É de 2 em 2 anos. Então, da edição do prêmio, você resgata as obras publicadas nos últimos 2 anos. Ah, sim. Tá. É bom o ouvinte ter essa informação. Então, assim, é importante que os autores saibam. Se você está pensando em publicar, publique. A sua obra poderá ser inscrita. Sim. Na próxima edição do prêmio. Sim. Entende? Bom, então, Júlio, e o Funcultura se encaixa em qual o lugar desse plano de cultura aí? Sim, o Funcultura foi uma feliz também criação, né, da atual administração. Ele se encaixa dentro da tríade que nós precisávamos ter para a gente se alinhar com a política nacional, que era o fundo, o plano e o conselho, né? O conselho elege a comissão que julga os prêmios do Funcultura, né?
a comissão que julga os prêmios é extraída do Conselho Municipal de Cultura, né? Inclusive, está havendo uma reformulação, né, um estudo da Secretaria de Cultura, para que a próxima edição já do Funcultura contemple um prêmio por setorial, né, ou talvez até mais, né, de um prêmio por setorial. Então é uma notícia bastante alvissareira para nós também, né, porque sabemos que a literatura será premiada, que a música será premiada, que a dança será premiada dentro do Funcultura. Que bom. Mas é uma pena que o nosso tempo está esgotado, Júlio, mas dentro disso tudo eu acho que nós temos que parabenizar também o nosso secretário Pedro Almeida. Com certeza. Que ele está um batalhador, né? Batalhando e nos dando toda essa abertura para esse plano. E eu quero agradecer bastante você por essa disponibilidade, por todo esse trabalho em prol da nossa cultura, e muito obrigado pela tua participação nesse programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, muitas vezes eu estou sentado aí como entrevistador também, e hoje como entrevistado, né? Mas a gente que atua no meio literário, na causa da literatura, seja de um lado, seja do outro, a gente está sempre batalhando pela melhor da literatura. Obrigado, Júlio. Obrigado. Até a próxima.